kingdom of heaven, respeito do then we reino saw do yesterday céu. very clearly Então, nós vimos that the Lord ontem is muito saying that is a claramente very que o Senhor está holy dizendo place. que este é um We lugar saw Hebrews muito chapter 12 santo. verse 14. Nós vimos Hebreus 12, 14. The Lord saying, O Senhor heaven is totally dizendo, holy, o céu é completely holy. totalmente santo, For without holiness, completamente santo e sem nobody santidade, will see the Lord. ninguém verá o Senhor. And then we Então, also saw very clearly nós from também Colossians vimos chapter 3, muito claramente em Colossenses verses 1 capítulo to 4, 3, versículos de 1 a and 4, 1 e Thessalonians 1 Tessalonicenses capítulo 4, verses 16 to 17. versículos do 16 ao The Lord is saying 17, o that Senhor every single dizendo person que cada pessoa who is a true believer, que é true um Christian verdadeiro believer, cristão must look forward to tem heaven, que ansiar, desejar must look ansiosamente forward o céu, tem que to their aguardar entry into heaven. ansiosamente pela And we sua saw that that's a entrada big no thing. céu. Those two E você vê que isso é important uma points I've coisa laid muito right there grande, são pontos muito importantes are que eu such a big estabeleci challenge to the lá, church, um grande desafio para a because you see that igreja. this Porque generation você vê has que not esta embraced holiness geração in the não church, abraçou a santidade na and igreja also e the também church is behaving as though she's not a looking igreja forward to está se heaven at all. comportando como se ela não estivesse esperando, 1 Thessalonians chapter desejando o 4, céu de forma 16 to nenhuma. 18, 1 he concludes by saying, Tessalonicenses 4, 16 e 17, and ele so shall we conclui with the Lord dizendo, forever, e então and estaremos com o therefore Senhor encourage one para another sempre. with this Portanto, prophecy, with these words, encorajai-vos uns aos outros meaning com just esta the mere profecia, com thought estas that palavras, Jesus will come for you significando que should apenas encourage um you, should mero make you pensamento de que not Jesus está to vindo para totally você disregard, not deve to worry te about the persecution encorajar, here, deve te fazer and to be focused on the desprezar coming toda Messiah a who will come for you. perseguição aqui e focar totalmente no Messias que está Should cause vindo you to para focus você. onto heaven. Deve te fazer focar no That céu. yes, indeed, Que sim, de fato, you should focus on the coming você kingdom of deve God. focar no reino de Deus que está That vindo. encourage yourselves, Que você encourage one tem que another, se because encorajar um there is ao this outro, promise of porque being tem taken into esta glory, into promessa heaven. de ser levado para a In glória, Colossians para o chapter 2, céu. 1 and 4 it says, Colossenses capítulo focus on 3, de 1 a heaven. 4, ele diz, Focusing foca up no there céu, where your life is foca hidden lá with em Christ. cima, onde a sua vida está That when he escondida com comes, Cristo, you shall para appear que in glory quando with ele him. vier, você deve That should be aparecer such com an ele em encouragement glória. and should Este cause deve the ser um church to really encorajamento look tão forward grande to e deve heaven, fazer their com que a entry to igreja heaven. anseie And we saw that Matthew chapter ansiosamente 7, 21, entrar no 23, céu. Nós vimos em Mateus 27, 21 a plus other 23 scriptures that not e outras everyone you escrituras de see que in Mateus the church 7, or on the 21 a earth here 23, que will nem enter todos que heaven. você vê na And that igreja should be aqui a na wake-up terra vai call entrar no to the céu. church to prepare very Este well. deve ser um toque de despertar para a Excuse me. igreja para se That not preparar everybody muito bem, will que enter nem heaven. todos vão entrar no céu. And then we saw from Hebrews Então, chapter nós 11, vimos em Hebreus capítulo verses 11, 10 to verse versículos 16, 10 ao and also 16, John chapter e 14, também verse João 1 14, to verse do 3. 1 ao 3. He is going up that Ele prepared está place for indo us. lá em That cima heaven is para the place where preparar o lugar God para is nós. preparing a place Então, for o us céu é o in lugar heaven. onde Deus So there está should be an preparando um encouragement lugar para nós in no the céu. church, Então, isso deve ser um encouragement in the body of encorajamento Christ, para a igreja, para o encouragement corpo to de cause you to Cristo, focus encorajamento on para te heaven, fazer on focar the no coming céu, Messiah. no Messias que está vindo. And we saw in Isaiah E chapter nós 6, vimos em verses 1 and Isaías 6, capítulo that 6, God's throne versículos is de 1 a there. 6, We saw in que o trono Revelation de Deus está chapter lá. 4, verses 1 and 2, God's Apocalipse throne 4, is versículos 1 there. e God's 2, dwelling place o is there. trono de Deus está lá no céu. And O in lugar Revelation da chapter habitação 21, de as we Deus read é from no verse céu. 1 to E verse 8, Apocalipse we saw 21, that do 1 God ao 8, promises that in heaven você vê que Deus promete everything que no will céu be new, will be tudo made será anew. novo. Apocalipse New 21. earth, Novo new céu, heaven, nova New Jerusalem, terra, no nova more climate Jerusalém. change, Não and we mais saw that there will be mudança no more pain, climática, não haverá no mais more dor, sorrow, nem no more mourning, tristeza, no more fear, nem no more temor, crying funerals, nem choro, surgeries, nem doctors, medicine, funerais, everything, whatever. cirurgia, médicos, That remédios, all this was nunca intended mais, to para encourage you. sempre. Tudo That on isso é every para occasion te we came back from encorajar, heaven para and que em said, I cada have seen ocasião, the quando glorious nós Lamb of God, voltamos no I céu, have seen eu the digo, seal, eu vi the o seals of glorioso the scroll Cordeiro being de broken. Deus, eu vi os This is the selos message. do rolo serem This is the quebrados. dreadful message the Lord Esta é has a descended. mensagem temível que o Senhor está That should know transmitindo. that
It's a place where everything que will be você made anew. deve saber So you should que look o for céu the é um place lugar without onde climate todas as change, coisas são without novas. drought, Então você without deve estar murders, buscando um lugar onde bloodshed, não tem mudança wars, climática, tsunamis, seca, earthquakes, guerras, name it. All the tsunamis, things that have terremotos, plagued the life of man on this earth fome, are not seca, there. todas estas coisas que All things praguejaram a are vida new in do homem heaven. sobre a terra, And there's no more nunca pain, haverão sorrow, lá. sadness, crying, Todas mourning, as funeral, coisas são sin feitas and death, novas. not there. Nunca mais haverá nem pecado e And nem we morte saw lá. also that the E nós relationships vimos we'll have in também heaven que o will be relacionamento que nós unselfish. temos com o They'll céu be based on será perfect holy love, totalmente sem egoísmo, perfect holiness of será God, com perfeito perfect amor, love. The perfeita relationships on santidade this com earth Deus. O are full of relacionamento nesta sadness, terra está sorrow, cheio de tristeza, dores, selfishness. egoísmo. And we saw also very E nós clearly that vimos heaven também is muito paradise, claramente que o céu é where there's paraíso, non-stop onde celebration, há celebração non-stop ininterrupta, banquet. banquetes In Luke 23, ininterruptos. verse 43, Em Lucas today I will be with you in 23, paradise. The Lord 43, Jesus called você it estará paradise. comigo hoje no paraíso. Stephen, O when Senhor he was being Jesus chama stoned de before he was paraíso. stoned, heaven opened and he Estevão, saw quando estava Jesus sendo stand up, the Lord stand up apedrejado, o céu in abriu e paradise. ele viu Jesus de pé And no that no paraíso. struggles with sin, Então não haverá mais those struggles luta will be com o over, pecado. Estas as we see lutas in terão Revelation 21, acabado, verse 27. como você vê em Apocalipse 21, And we saw 27. in Isaiah E chapter nós vimos em 66, verses 1 Isaías on, 6, that it's a 66, do place for the versículo 1 em lowly, diante, those who are que o contrite céu é in um spirit, lugar para os and humildes, tremble. os They are contritos humble de and they coração que tremble like tremem. those who are, when the Eles Lord são speaks, humildes, they eles tremble. tremem. Toda vez que o Senhor fala, eles tremem da palavra do When the Senhor. prophet of the Lord Quando speaks, os profetas they do tremble. Senhor falam, eles tremem. And we saw that there is E New nós Jerusalem that vimos is free que from tem a sin. Nova It's also Jerusalém, que é called livre do the pecado, Mount Zion of também é God. chamado Monte It's Sião known de as the Deus. city of the É living God. conhecido como a And we cidade saw do that Deus therefore you vivo. need a glorious Então, body to enter there. portanto, nós And precisamos we de saw um that corpo that body glorioso para would be entrar lá. like the body E of nós Christ, vimos the que este resurrectional corpo body of será Christ. como o corpo de It Cristo, will o be a corpo literal physical ressuscitado body, de Cristo, um corpo a powerful literal body that can físico, enter literalmente a room físico, um corpo without poderoso crossing que through the pode wall. entrar em um A ambiente powerful body sem that can entrar be pela in all porta. places, show Um itself lugar to que 400 pode people at the same simplesmente time, aparecendo em can todos os move lugares e in less than mostrar-se a a si mesmo microsecond, a a nanosecond, milhares de from the pessoas new heaven to se the new moverem Jerusalem, em new heaven, new nanosegundos earth. do novo céu para a nova terra, para a nova I know Jerusalém, this da terra because para in o a céu. flash Eu sei moment, disso, porque normally em when um I'm sitting flash, here em um sometimes, momento, quando eu estou all of a sentado sudden I'm aqui, standing before the throne of God in heaven. repentinamente eu In estou less de than a pé diante do microsecond, trono less de than a Deus no céu, nanosecond, em um powerful body, milisegundo, God em um given body, nanosegundo, um totally corpo transformed, poderoso, totalmente mighty body, transformado, corpo glorified body, poderoso, corpo glorious body, glorificado, spiritual corpo and physical, glorioso, físico like the e body of espiritual, angels, como o corpo dos immortal anjos. body, Corpo imperishable imortal, body, corpo incorruptible imperecível, body. corpo And we said incorruptível. therefore the E você, então instruction ele diz, that comes from portanto, a all these instrução que visions vem de of heaven todas the Lord has estas shown me, visões do céu que that o I've Senhor shared me with you, mostrou, there's only que eu one instruction compartilhei that com comes out vocês, of há it. somente uma instrução que You vem want to de lá. prepare for heaven. Você tem que se That has preparar been the para o entire céu. conversation. Essa How tem to sido prepare for toda a heaven. conversa, como se preparar para o céu. And the first thing I took E a primeira was Luke coisa chapter 16, que eu verses fui 19 to foi 31. Lucas 16, do 19 ao 20, ao Which 31. really taught a E tremendous lesson realmente as we saw. ensinou uma tremenda lição, como The nós Lord saying, vimos. be careful, O not Senhor everybody dizendo, will enter heaven. cuidado, nem todos vão Not entrar everybody no will céu. enter heaven. Be very careful. Nem todos entrarão no céu. That how Tomem you muito live on this earth cuidado will de determine your como destiny. a forma como você vive nesta terra vai definir o seu And that destino. repentance E o determines arrependimento your determina eternity, the a sua destiny eternidade, of o you, the eternity destino, of you. o seu destino, a sua And that no, eternidade. don't worry, the E prophets que of God are não down se there. preocupe, ele diz. And that Os in this age profetas do God Senhor has sent estão lá us. e nesta era o Senhor nos There is enviou. sufficient information on Há this earth informação for you suficiente to nesta prepare terra yourself and para enter você heaven. se preparar e entrar no céu, For you to come into heaven. para você vir para o céu. And we learned also E nós aprendemos that some também people from the que story algumas of pessoas, this na tremendous história true story desta of Lazarus and the tremenda rich man, história where the verdadeira name is do given, Lázaro e do rico, o nome dele that é some dado, people, Lázaro. however much there is Não enough importa, que há information pessoas que não importa quanta requiring informação repentance, eles têm, that they may que é change and enter necessário heaven, they arrependimento will para que never eles repent, possam no mudar matter e the entrar no evidence. céu, eles nunca se arrependem, We não saw the importa a Pharaoh, the king of evidência. Egypt. Nós vimos We see Faraó, the o rich rei man do here Egito, himself. nós We vemos saw o the próprio homem generation rico aqui. in Nós Noah's vimos a generation. geração de And Noé, many toda a others in geração Judah de and so Noé, forth. e muitas
muitos outros, Judá e todos eles. We have also seen what's Nós coming in the também book of vimos o que Revelation, está chapter 9, vindo no 20, livro do 21. Apocalipse 9, They will not 20 e repent, 21. no matter. Eles não vão se And we saw arrepender, that não the Lord is importa o que warning this aconteça. generation E nós vimos that que be Deus careful está with wealth. advertindo essa If you geração want que to prepare for cuidado com as heaven, be riquezas. careful Se with the você wealth of quer this se world. preparar para o céu, Wealth cuidado com is as riquezas definitely not deste God's mundo. approval. A riqueza Many não times é people say, um "Oh, God sinal has da blessed me." aprovação de Deus, It's porque God's muitas approval, pessoas not at dizem, all. Deus me abençoou. Não é a And we aprovação de saw Deus that de forma listening to nenhuma. God's prophets Então ele is diz equal to que eternity in heaven. ouvir os profetas de Deus é igual à And many other eternidade no scriptures céu. we E didn't go muitas through, for outras example, escrituras nós passamos, por Timothy exemplo, chapter por 6, 1 Timóteo capítulo verses 6, 18 and 19, versículos 18 e 19, the book of 1 Timothy o livro de 1 Timóteo, chapter 6, capítulo 6, verses 18 versículos 18 to 19, ao 19. says the following. Ele diz o seguinte, Ele diz, from verse 18, a partir do 18, this is what the word of the Lord says. isto é o que a palavra do Senhor diz. Command them Comanda-os que pratiquem o bem, que sejam good ricos deeds, em boas obras, and to be generous que sejam and willing to generosos share. e prontos para repartir. In this way, Desta they forma, will lay up eles treasures for acumularão themselves um tesouro as para fa- si as a firm mesmos, foundation, como um the firme coming fundamento para so a that era que há de they may vir, take e hold assim alcançarão that is a truly life, eternal life. verdadeira vida, a vida eterna. He said, Aleluia. Ele está dizendo generosity. que a generosidade, o homem rico não He era calls us to generoso. generosity. Ele nos John chama chapter a 3:16. generosidade. For João God so loved the world that you 3,16. must Que receive Deus Jesus amou in o this mundo age. de tal maneira que você deve must stop saying receber you're Jesus. atheist, Nesta because era, nobody você tem is. que parar de He dizer has que você é placed ateu, eternity porque in the hearts ninguém of é. all. Ele colocou a eternidade no In coração Matthew de 28, todos. 18 to 20, Mateus you see, 28, talk do about the Great 18 ao Commission. 20, você How vê to ele prepare falando for sobre heaven a grande is for comissão, us to como se prepare the preparar earth para o also. céu, é para Baptize nós the nations. prepararmos a terra também, batizar as Colossians 3, nações. 1 to 7, to Colossenses focus on 3, heaven, do 1 ao where 7, our lives focar are no hidden up there céu, with Christ onde on as the right hand nossas side of the vidas Father. estão escondidas com Cristo We em also Deus, see o Isaiah Pai. chapter 51, Também vimos Isaías 51. verse 6, he says the following. Versículo 6, ele diz o seguinte. Isaiah chapter 51, verse 6, he Isaías says, 51, 6, ele diz, he says the following. ele diz o seguinte. He says, Ele diz, lift up your eyes to the heavens, levante os seus olhos look para at os the céus earth beneath. e olhe a terra lá embaixo. The heavens will Os vanish céus like smoke. desaparecerão como The fumaça e a terra Will wear like vai- a garment, and its inhabitants die like flies. ela vai But se my desfazer salvation como will uma last veste e os seus forever. habitantes My morrerão como righteousness moscas. will never fail. Mas a So the minha Lord is saying justiça that the present dura heaven para and the sempre present e a earth, minha justiça nunca falhará. prepared for Então o Senhor destruction. está dizendo que o primeiro céu e a primeira the terra estão salvation of the Lord preparados lasts para a forever. destruição, mas a salvação do Senhor And that's why dura he's para encouraging you sempre. É por isso que Ele está to prepare encorajando você para se by receiving preparar salvation. John chapter para 3:16. receber a salvação. João 3,16. And the Lord is saying in E o Matthew Senhor chapter está 6, dizendo em Mateus capítulo 6, verse 20 says the following. versículo 20, ele diz o seguinte. He says, Ele diz, but store up for yourselves mas treasures in heaven, acumulais para vós where mesmos moth tesouros no and céu, vermin do not destroy. onde as and where traças thieves não do not roem, break onde in os ladrões and não steal. roubam That is how to prepare for heaven. e não arrombam. Isto é como se preparar para o That is how céu. to prepare for heaven. É assim como se prepara para o céu. Very serious. Muito sério. In Ecclesiastes 11, Em verse 3 says Eclesiastes everybody will die. 11:3 ele diz que todos vão morrer. But you are content. What Mas- is in you determines on which side you Mas fall, o que to the está north or to the dentro south. de você é o que vai If you're determinar se righteous and você vai holy cair and para you o fall norte ou para o towards sul. heaven, Se você é at santo e death, justo, you você remain vai there cair para o lado do céu, você So, permanecerá lá para This sempre is the na only sua place at morte. which to prepare Então, for heaven. este é o único lugar onde você pode se preparar There para is o no céu. Não tem como. You cannot. There's Você no way
Não You can tem change your destiny como after você death has mudar o failed seu you. destino And he depois says que a in morte te Ecclesiastes 3:11, derrubar. he has E ele placed diz em eternity Eclesiastes in the hearts of 3:11 que all. ele colocou a eternidade All no people, coração de literally todos. everybody. Todas as pessoas, He has literalmente placed todos. Ele eternity in colocou all a men, eternidade all dentro de creation. todos os homens, This is todos, serious. What an todos awesome God. os que ele criou. Isso é maravilhoso That de everybody Deus. should be able to E detect todos when the devem ser announcement capazes comes de detectar to quando o prepare for anúncio eternity. vem para se preparar para a eternidade. And Proverbs chapter 11 verse 30 says, Provérbios 11:30, The fruit ele diz: of the o righteous fruto do justo is a tree of life, é árvore and the da one who is vida, wise e aquele que é sábio lives. salva And that is how to vidas. prepare. É assim And so como today I se want to preparar. Então, advance hoje, this conversation by eu looking quero at the vision of avançar May, esta conversa olhando this a vision of visão de May maio, 4th, a visão de the 4 year de maio do ano 2014, de when he showed me people that 2014, will quando fail ele to me enter mostrou heaven, as pessoas que vão they falhar em roll in entrar the no soil. céu, e I elas have already rolavam no rolled chão. there Eu from já you. rolei lá, They roll in the soil, eles rolavam no chão, no gnashing pó, their teeth. rangendo seus Bible is dentes. completed A Bíblia é in a completa flash. em um In the flash. twinkling of an eye, like Em um there's going abrir to e be a fechar storm. de olhos, The haverá uma rainstorm on the other tempestade, side. como uma tempestade And then it vindo does do outro happen lado, e quando instantly. acontece, então acontece But the Lord instantaneamente. says Mas o He Senhor has diz placed que eternity. Ele That's why I want colocou to a begin from. eternidade, é daqui que eu He has quero placed, começar. He Ele has set colocou, eternity inside Ele our hearts. estabeleceu a And we eternidade saw that the dentro Lord dos is saying in nossos that that He has corações, given us e nós vimos the que o Senhor conscious nos diz que Ele awareness nos deu that uma there's more to life than what we are consciência seeing on this earth alone. de saber que esta vida é That mortal. inside us, Então, deep seated dentro in de us, nós, is the desire, profundamente the deep colocado longing, dentro the de nós spiritual está o hunger, desejo, longing um for more. espírito, um We're desejo longing for more espiritual fellowship with God, ansiando. Nós longing to ansiamos meet por God, mais, longing to ansiando know por more about comunhão heaven, com Deus, longing to ansiando go por into heaven. conhecer mais sobre o céu, ansiando por ir para o céu. And that if you look at James E chapter se 4, você 13, olhar 14, Tiago that your 4, life is like a vapor. 13 e Every 14, time you a bury sua people, vida é you go to como um attend vapor. funerals, they Toda are vez que lowered você down enterra into as the pessoas, tombs. você vai nos You begin to nos understand the meaning funerais, of vanity. você vê This que life agora is eles vain. estão nos túmulos, There você must vê a be more. vaidade, esta vida é vã. Tem que haver mais In além Isaiah chapter disso. 46 and 8, Isaías we saw 40, that 6 we a are 8, like nós vimos grass que nós that somos withers como a away, relva like que flowers seca, afraid of como as fall. flores que secam, murcham e And caem. the God's breath E causes that. quando o fôlego, o And that sopro de all Deus this put sopra together sobre, should sopra awaken sobre us to eles, the tudo isso mortality deve nos and despertar para a perishability of this mortalidade life. e And perecibilidade so should desta cause us to vida really e search deve for nos God, fazer seek realmente God, buscar Deus, inculcate procurar a a Deus, close relationship with Him, inculcar um and prepare to relacionamento meet Him as we saw muito in Amos chapter unido com 4, Ele e nos verses preparar, como em Amós 12 capítulo and 13. 4, versículos 12 e 13. The reality of heaven. A realidade do céu. That prepare to meet your God. Prepara-te When para such te a meeting took encontrares place com with teu the burning Deus. bush, it was Você dreadful. sabe que quando I'm aquele very much encontro aware. aconteceu Much na more that I'm sarça able to share ardente, with you. eu sei And muito that bem encounter with disso, the burning muito bush, mais do que eu posso as you can see, I compartilhar com call the vocês. cloud Este so aware. encontro com I a have so sarça many details. ardente e a nuvem estava lá, então eu tenho tantos detalhes. There's the meeting Há of um God on Mount encontro Sinai. com Deus no Monte Sinai. Meeting God with the burning bush Encontrar of Deus Mount na Carmel. sarça ardente no Meeting Monte God in Revelation Carmelo. chapter 6. Em Meeting Apocalipse God in capítulo Revelation 6, chapter 4. encontrar When Deus. I Em read John Apocalipse chapter 4, 6 1 e 2, Isaiah. João. I mean Isaiah chapter 6, I beg your pardon. Encontrar Deus em Isaías And capítulo Revelation 6, 20, 11 and 15. Apocalipse The dreadful 20, meeting of do God 11 ao 15, at o judgment. terrível You meet him when encontro you com carry all Deus your no sins. juízo. He says that's Um a encontro tragedy. quando você vai carregando todos Don't os do teus that. pecados. É uma The tragédia, long-suffering não of God faça is on. isso. A longanimidade de Ezekiel Deus chapter ainda 32 está verse 11. presente. Ezequiel 33, Turn, 11. turn. Why should you Voltem, perish? voltem, por que God vocês does vão not desire, does perecer? not take pleasure Deus não quer que in the perishing ninguém of you pereça, Ele não tem or of the prazer wicked. que ninguém morra ou na morte do So, ímpio. when the Então, Lord says we quando o will Senhor meet him, diz que ele there vai, those que will nós meet him in vamos judgment, those encontrá-lo, that will meet him in alguns 2 vão Corinthians encontrá-lo chapter 5 em verse 10, juízo, alguns vão at the throne of encontrá-los God to receive em rewards. 1 He Coríntios says, capítulo 5, please versículo 10, choose the latter. no trono de Deus, ele diz, por favor, Choose the meeting escolha of the Lord at este, the throne. escolha encontrar o Senhor no trono da In other words, there will be recompensa. accountability. Caso contrário, haverá a The Lord will bring prestação de accountability to contas. all people. O Senhor What vai you pedir did contas in de this todas life. as pessoas daquilo que você fez nesta In vida. Philippians chapter 20 verses 1, Filipenses chapter 1 capítulo verses
20, capítulo 1, all the way to versículo verse 20 23. até o 23, Say, I long to Filipenses, depart, which ele is diz, far better, eu and be with Christ, which desejaria is far partir better. 1000 vezes melhor, Far partir e better, no estar com comparison. Cristo. É So if muito you are melhor, não há prepared, there's comparação. no fear Então, se você to está meet your God. Look at preparado, não há Simeon. temor de encontrar o seu When Deus. Simeon Veja was told, you Simeão, will not die quando foi until you dito a meet the Simeão Messiah. que ele não morreria When antes the de Christ encontrar o baby Messias, Christ was quando born and he met Cristo him that veio day, em bebê, he quando didn't ele fear to go encontrou meet his naquele dia, creator. He said, ele não Lord, teve medo now de you can encontrar o dismiss seu your Criador. servant, Ele I'm disse, ready to go. Senhor, agora pode recolher o teu servo, estou pronto para ir. So he has set eternity Então ele colocou a in the hearts of eternidade men, nos corações dos homens. an inherent E longing no for him, céu, to meet him. e o hábito He de has given estar you constantemente capacitation to ansiando seek por heaven. ele. Ele te So deu when you hear a heaven being capacidade announced, de the Messiah is buscar o coming, céu. it should be Então, very quando você ouve easy o now anúncio de que o for Messias you to está vindo, understand what the Lord is deve saying, ser muito and fácil that para você that agora is your entender o que o Senhor eternal está dizendo destination. e que este é o seu destino eterno. É este que deve But ser today I want to talk o about céu. Mas hoje eu quero falar this a vision of respeito those that will miss desta heaven. visão daqueles que perderam o céu, que vão May perder. of 2014. 4 de maio de 2014. And if you turn with me to the E book se of Matthew você chapter abrir 7, comigo em when you Mateus understand what the capítulo Lord is 7, saying você in vai that vision. entender o que o Senhor está dizendo naquela visão. Matthew chapter Mateus 7, 7, verses 13, versículo 13. really 21, I beg your pardon. Na verdade é o 21, peço perdão. And Mateus 23, 7, 21 21 ao to 23. 23. Do 21 ao He 23. says, not Ele diz, everyone who says nem to me, Lord, todo Lord, aquele will que me enter diz, the Senhor, kingdom of Senhor, heaven. entrará In no that reino vision, dos remember, he céus. showed me how the Naquela church, visão, lembre-se, ele me the mostrou Christian como que a believers that igreja, os don't take crentes this cristãos announcement que serious, não vão levar este don't take anúncio a this sério, awakening serious, não cripples estão walking, levando esse cloud of God is here, despertamento a sério, leprosy aleijados cleansed, andando, blind a see, nuvem deaf de hear, Deus hearts aqui, are down, lepra in sendo Fiji, where, limpa, Kenya, e Menengai, ele andando com a everywhere, sombra Germany, de Berlin, Deus em everywhere right now, Alemanha, headed na to Holanda, em DRC Congo. Fiji, em Peoples are walking todos os everywhere lugares now. aleijados, estão andando Now em they todos were os literal lugares agora. unstoppable. Agora Says the nós Lord. somos literalmente The blind are imparáveis seeing, the disso, deaf are Senhor. hearing, very mighty. Cegos enxergando, In the surdos center ouvindo, of muito ultra-modern poderoso, Europe. no centro da Europa moderna. That is an awakening God is bringing, Este é o that you may despertamento que prepare Deus for the está coming of the trazendo Messiah. para que vocês possam se preparar para a So vinda do those that do not Messias. take this Então, announcement aqueles serious, que não levarem este he anúncio a showed me how sério, they will roll ele in the me mostrou soil, como on eles the vão soil, rolar the no dust of the chão, earth, no pó and da gnashing their terra, teeth. rangendo os seus dentes. Because the rapture has happened, Porque they o are left. arrebatamento What is the terá message to you acontecido e in eles that vision? ficaram. Então, qual é a mensagem So para vocês Matthew chapter nesta 7, visão? 21, 23 Então, says, Mateus 7, 21 a not 23, everyone who ele says diz, to me, Lord, nem Lord, todo aquele que will me diz, enter Senhor, the Senhor, kingdom of entrará heaven, no reino dos céus. but only the one who Mas does the apenas will of aqueles my que fazem a Father vontade do who meu is in Pai heaven. que está nos céus. Then he goes to verse Então 22, ele says, vai para o many will 22 e diz, say to me on muitos me that day, dirão meaning naquele there is a dia. day that's Ou coming. seja, há um dia que está You need to be vindo. preparing for Você that day. precisa estar se Those that preparando don't para aquele prepare dia. will Aqueles roll que in não the se dust of the earth prepararem vão rolar no pó da terra and gnashing their teeth, e rangendo os seus dentes. regretting, I wish I had prepared. E se lamentando, oh, eu deveria ter me That preparado. calls on me, Lord, Nem Lord, todo will que me chama enter Senhor, Senhor the kingdom of entrará heaven. no reino dos Verse céus. 23, it says, Versículo 23, many ele will diz, say to me on então that lhes day, meaning there is direi an awaited naquele day. dia. You need to Então be há um preparing. dia para o qual você tem que estar preparado. They will say to me on that day, Lord, Então Lord, me did we direi not claramente prophesy naquele dia, in your Senhor, name, Senhor, não in your name, profetizamos no teu nome drive out demons, e não expulsamos in your demônios name, no teu nome, perform many não miracles? realizamos muitos These are the milagres. works of Jesus. Então estas são as But obras look de at how he Jesus. answers. Mas olha como Jesus Then mesmo I will responde. tell them Então plainly, eu, Jesus, depart lhes from direi me, claramente, you that work at iniquity. afastem-se de mim, vocês que Away praticam from me, mal. you that are Nunca evildoers. conheci vocês. So Apartem-se de this is mim what os que the Lord will praticam say a in iniquidade. that tremendous Então, com vision isso que o when Senhor he está showed me dizendo naquela those tremenda visão, quando Ele me Christian mostrou believers aqueles who crentes missed heaven cristãos que vão and they are perder o rolling in the céu dust of the earth, e eles estão gnashing their rolando no teeth, pó da terra, weeping and rangendo seus groaning deep dentes, from the chorando depth of their e souls. You gemendo don't e want to be there. grunhindo do mais profundo das suas almas. He was Você não simply vai sending me querer to let you estar know lá. Ele that not simplesmente está me everybody you enviando see para here fazer today, com que você saiba que nem todos os que você vê hoje, not everybody nem you see here todos today, o que você vê hoje, aqui, not everybody you see in the nem church todo o que você vê na will enter the igreja kingdom of heaven. vão entrar no reino dos céus. And in Matthew E em 25, to advance this Mateus conversation, 25, para 12, avançar esta ele conversa, repite versículo 2, ele repete, 12, ele repete he a says, mesma Matthew coisa. 25, verse 12, Mateus 25, 12,
He says, Ele but diz, he replied, mas Jesus respondeu, I tell you, eu lhes digo, I don't know you. eu não conheço Then he vocês. finishes by Em saying, verdade, ele "Therefore, keep termina watch, dizendo, because you do not portanto, vigiem, porque the day vocês or não the hour." sabem o That is dia nem serious. a hora. Isso é sério. You see, Você in vê, Matthew chapter em 7, Mateus capítulo verse 23 7, says, versículo 23, "Depart from ele me, diz, I do not know you." apartai-vos I'll de tell mim, them eu não plainly, conheço I do vocês. not know Vou you. dizer-lhes claramente, Jesus não who knows conheço everything, vocês. O the God Jesus who que knows everything conhece and everybody tudo he created, e todos que ele criou. when it comes to the gate, Quando at ele the gate chega of na heaven, porta do when it's céu, not time for quando entry, agora é tempo and para right now I entrar, hope you are aware that e the agora church is at the mesmo eu gate. quero que você You are saiba the que a church at igreja the está gate. na porta. Vocês são a The igreja gate of na eternity, porta, gate of heaven. na porta da eternidade, na porta do céu. Then in Matthew Então, em 7:23 Mateus says, I do not know 7:23, you. ele diz, How can eu that be? não The conheço God who vocês. created you Como é knows everything. possível? O Deus And then que te Matthew criou, ele 25, sabe verse 12, tudo. Então, he repeats Mateus that. 25:12, But he ele replied, I repete tell you the isso truth, I para do not dizer-lhes know a you. verdade. Eu não This is conheço serious. This vocês. is what I want to handle Isto é today. sério, é com isso que eu And you quero see it lidar also in hoje. Luke E 16, você vê 19 também to em 31. Lucas 16, do When 19 the ao rich man, 21, he does not know him. He ends ele up in the não, lake o of fire rico, suddenly. ele não conhece, ele entrou no lago de fogo And repentinamente. also in Jesus não o Ezekiel, as we conhece. build this, E também Ezequiel, if I explain it to you, antes blessed de eu people, explicar para vocês, povo in the book of abençoado, Ezekiel, no livro de Ezequiel chapter 8, verse 18, 8:18, says the following. ele diz o seguinte. Ezekiel 8, Ezequiel 18, he says, 8:18, ele diz o seguinte. this is what the Lord says. É isto que o Senhor 8, diz. 18. Once I get it, I'll read it. Então, I see 8:18, 17 here. eu estou vendo o He 17. said to me, Ele diz, então have me you disse, seen this, son of man? você viu isto, filho do Is it a homem? trivial matter Será for the algo people of corriqueiro Judah e trivial to do the para a detestable nação de things they are Judá doing fazer if estas práticas must they also repugnantes fill que the eles land estão fazendo? with Deveriam violence eles também and encher a continually terra de arouse my violência anger? e continuamente Look at provocar them a minha putting ira? the branch Veja, to their eles nose. estão Verse pondo o 18. ramo perto do Therefore, nariz. I'll 18. deal with them Por in isso anger. vou lidar com eles com I'll ira. not look on them Não with pity olharei com or spare them. piedade ou os Although pouparei. Mesmo they que eles shout in gritem my ears, I'll aos not meus listen to them. ouvidos, This não is os what he means ouvirei. to tell you the É truth, I do isso not que know ele you. diz para dizer-lhes a verdade, eu não vos That conheço. he will turn his ear Que away from ele them. vai tampar He os will seus now ouvidos para denounce os... them public. Ele vai denunciá-los And publicamente. he's beginning to E bring ele está some little understanding começando to you. a trazer um pouco de That these people entendimento didn't para have a vocês, que relationship este with him. povo não These tinha are um disobedient relacionamento people. com esse. Este povo é They were in the church. desobediente. Eles estavam na They igreja. claimed to be born again, Eles diziam que eram but they're nascidos de totally novo, disobedient mas to the eram voice of the Lord, totalmente to the desobedientes à word voz of do God. Senhor, If à the word palavra says, de Deus. be Se a holy, palavra diz, sejam santos, they will not accept it. eles não vão aceitar. If the word says, Se a palavra repent, diz, arrependam-se, they will not accept it. eles não vão aceitar a palavra. So he's saying here, Então ele está dizendo aqui gives them up to é judgment, que ele vai entregá-los ao juízo, ele se aparta whether they say, Lord, deles. Lord. Embora He eles will digam, turn Senhor, his Senhor, ears from ele them. vai tampar e virar os seus ouvidos para o outro lado, Isaiah longe 55. deles. Isaías Isaiah 55, 55 verse 6 says the following. Isaías 55, 6, ele diz o seguinte, Again, still describing novamente the ainda meaning. descrevendo o These people significado that the Lord says to tell deste you the povo truth, que o I do Senhor not know you. diz para The dizer meaning a of this, the meaning verdade, of this vision. eu não conheço vocês, o significado The desta creator of visão. all the universe, O the creator of Criador all de men, todo o suddenly universo, says de he does todos not os know you. homens, That's a dreadful place to be. repentinamente diz que ele não te conhece. Isaiah Esse é um lugar 55 verse 6 horrível says, para estar. Seek Isaías God while 55, he may 6 be diz, found. buscai Call ao him Senhor while he is near. enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está These are perto. people that did not Estas seek são him while he pessoas may be que found. não buscaram o That's why the Senhor door was enquanto shut podiam on them. encontrá-los. Por isso a porta fechou Then na all of a cara sudden they deles. found that, wow, Então, repentinamente, eles their descobriram que, Christianity uau, was vanity. o cristianismo Was deles based era on human vaidade, principles, era on baseado em prosperity of this princípios world, humanos, na prosperidade They were deste doing a mundo, show. em show. Eles estavam fazendo um Public show. opinion mattered so A much. opinião pública Oh, I'm so importava glad that tanto.
estou tão feliz que este que está falando com vocês aqui não se importa, até mesmo a nossa figura. Nós não somos um povo que as pessoas agradam, as pessoas, nós não nos importamos com a opinião pública. Esta geração, a igreja, é totalmente consumida por aquilo que as pessoas vão dizer. Quando eles estão pregando, eles querem agradar as pessoas na igreja, em vez de ajudá-los a se apartar do pecado, se arrepender, ser santo e entrar no reino glorioso. É isso que está acontecendo agora. É por isso que nós estamos chamando por arrependimento através do mundo inteiro. Você não pode entrar no céu com pecado. Você não vai conseguir. Você não vai entrar no céu com pecado. O Senhor é muito claro. Você não pode entrar no céu com pecado. E o Senhor está dizendo aqui neste tempo que este é um tempo crítico na vida da igreja. Agora todos precisam se preparar. Deus deu para esta geração a oportunidade de ouro. Eu estava ouvindo ao meu filho, Bispo Coet, de Tarbo, quando ele estava contribuindo na rádio. Ele disse, o que o Senhor diz, o que os profetas falaram, é uma coisa muito boa. Eles disseram para nos abandonarmos o pecado, para entrarmos no reino de Deus, onde não haverá tormento. É uma coisa muito boa. Então o Senhor está dando para esta geração uma coisa muito boa. Esta hora da restauração, quando ele disse, a vinda do rei será como ladrão, então ele abriu essa hora. Lucas 13, 25 a 27, ele diz o seguinte. Lucas 13, 25 a 27, ele diz o seguinte. Ainda estamos descrevendo este povo para que ele diz, eu não vos conheço. Mateus 7, 23, para dizer-lhes a verdade, eu não conheço vocês, eu não conheço. Mateus 25, 12, claramente vos direi, não vos conheço. Ele vai dizer, não vos conheço. Então, Lucas 13, versículo 25, ele diz, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Porém, o Senhor responderá, não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, mas nós comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas o Senhor responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos que praticam mal. Isto é sério, povo abençoado. A visão de 4 de maio de 2014. Eu nunca vim até vocês, porque eu nunca tive tempo para desvendar e abrir para vocês entenderem o que o Senhor está dizendo. Ele está falando aqui a respeito das pessoas que não entraram pela porta estreita. Eles escolheram a porta aberta, a porta larga. A salvação deles é inclusive, eles assistem pornografia, eles fazem encontros e têm casos com mulheres. É uma salvação porosa, as mulheres se vestem como querem, não respeitam os pais, eles não se vestem com santidade, eles não evangelizam, eles estão vivendo a vida e correndo no caminho largo, é o que o Senhor disse naquela visão, raulando e rangendo dentes. E Mateus 7 diz, mas Senhor, não fizemos tudo isso com vocês? E ele repetiu 3 vezes, eu não conheço vocês. Então ele vai dizer, então eles ficarão do lado de fora batendo e implorando, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele vai responder, não te conheço, de onde vocês vêm? O Criador de todos os homens do universo, que conhece cada pessoa, até cada fio de cabelo na sua cabeça. Quando você chegar na porta do céu, para aqueles que não obedeceram essa instrução de se preparar para a vinda do Messias, ele vai dizer, ele vai dar meia volta e vai dizer, eu não conheço vocês. Vocês podem imaginar o Deus onipresente e onisciente que vê tudo, que está presente em todos os lugares, repentinamente vai dizer, eu não sei de onde você veio. Isto é incrível, povo abençoado. 2 Timóteo 2,19, ele diz o seguinte, o livro de 2 Timóteo, capítulo 2,
19 e 20. O contraste disto, muito, muito poderoso. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que ele diz no 19 e no 20. Ele diz: entretanto, o fundamento de Deus permanece firme, inabalável, selado com esta inscrição que diz: o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece vocês. Olha isso. Então, quem são aqueles que ele disse? Para dizer a verdade, não conheço vocês. Mas aqui, neste lugar, ele agora está dizendo: o Senhor conhece aqueles que são dele. Isto é sério. Enquanto que os outros estão, ele diz para eles: eu não conheço vocês. Ele está dizendo para eles que ele não os conhece. Entretanto, aqui é impressionante. Neste lugar ele diz: ele conhece os que são dele. Portanto, aquele povo não era dele, embora estivessem na igreja. Eles alegavam ser cristãos e ter um relacionamento com Deus, mas então eles não genuinamente tinham um relacionamento com Jesus. Quando agora chegou o assunto de definir um relacionamento genuíno e honesto com Jesus, santidade, justiça, temor de Deus, retidão diante de Deus, eles estavam absentes, eles não estavam lá. Então, muitos cristãos hoje vivem assim. Quando você olha o estilo de vida deles, a forma como eles estão executando as suas vidas no espaço público hoje. Eu acabei de chegar em Amsterdã, eu vi lá, eu vi na Europa, eu vejo isso no Quênia aqui. Você pode dizer que eles não estão desfrutando de um relacionamento profundo com o Senhor. Na verdade, eles não têm nenhum relacionamento com Jesus, porque ele diz: aqueles que têm relacionamento com ele obedecem a ele. Quando ele envia um mensageiro, eles obedecem a voz, eles respondem a ele, eles se corrigem. Enquanto que ele diz por que ele não os conhece, embora aqui no livro de 2 Timóteo 2, do 19 a 20, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalado e está selado com esta inscrição que diz: o Senhor conhece aqueles que são dele. E todo aquele que confessa o nome do Senhor, todo aquele que clama o nome do Senhor, todo que invoca o nome do Senhor, tem que se apartar da iniquidade. Isso é a respeito de apartar-se da iniquidade. Talvez vocês viram ontem. É uma coisa totalmente diferente. Acharam um grupo de pessoas que não gostam de arrependimento. Eles dizem: não, nós lutamos contra o arrependimento. Isso é outra coisa. Mas encontrar alguém que ontem era um LGBTQ, ou ontem era um mentiroso, alcoólatra, ou viciado em droga, e quando a mensagem chegar para ele, ele se arrependeu, ele respondeu, e ele entra no céu. Este é o fruto verdadeiro da cruz. Naquela porta, o ladrão da cruz, naquele momento, ele entrou no céu. Isso é sério. Isto é totalmente diferente daqueles que são imunes ao arrependimento. Nós estamos lutando contra o arrependimento. Eu não gosto de arrependimento. Por que eu tenho que me arrepender? Isto é totalmente diferente daqueles que têm um coração contrito, quebrantado, que treme da palavra do Senhor. Ele diz: estes são aqueles que estarão com ele no lugar sublime no céu, aqueles que têm um coração contrito e quebrantado e tremem da palavra dele. Então ele está estabelecendo para vocês aqui por que ele diz para as pessoas que vão perder o arrebatamento que ele não os conhece. Porque ele está dizendo que todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que apartar-se da iniquidade. Se você olhar a igreja deste tempo presente, eles não se apartam do pecado. Você vê que eles estão, você pode estar em pecado hoje, mas quando uma mensagem começa, chega até você, você se arrepende, amanhã você mudou. Isso é uma história totalmente diferente. Mas se você está continuando e continuando rejeitando Deus,
e rejeitando o arrependimento e a graça. Então você pode ver que eles não se arrependem, eles não gostam de arrependimento e santidade. É por isso que ele diz: eu não vos conheço, porque a cruz e o sangue é arrependimento. Então ele diz no versículo 20: em uma grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para propósitos honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, para o propósito especial, santificado, útil para o mestre e preparado para toda boa obra. Sair e evangelizar, depois que você se santificou, consagração, santificação e justificação, eles passam por todo o processo até a glorificação. Então ele realmente descreve lindamente aqui as boas obras do arrependimento. O que o arrependimento faz, a beleza do arrependimento. E isso é muito sério, povo abençoado. E este é um contraste total das pessoas que o Senhor está dizendo, para dizer-lhes a verdade, não vos conheço. Eu quero agora trazer à tona o fato de que o Senhor de fato conhece os que são dele, o povo dele. Se ele te disser que ele não te conhece, então tem algo que você não fez corretamente. Você não gostou de arrependimento, não abraçou a santidade, não abraçou a justiça, não se apartou do pecado. E, entretanto, a porta agora está aberta, não fechou ainda. E em João, capítulo 10, 14 e 15, ele diz o seguinte, ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Isso é sério. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, aqueles que são dele, ele diz que eles os conhecem. Então, ele acrescenta e diz que eles também o conhecem. Enquanto que os outros, ele tranca a porta e ele diz, para dizer a verdade, eu não conheço vocês. Isto é sério, povo abençoado. O que importa aqui, acaso o Senhor te conhece? Você pode dizer que você conhece o Senhor, mas Senhor, será que o Senhor te conhece? Será que o Senhor Jesus realmente te conhece? Será que você pode se levantar e dizer, o Senhor me conhece? Jó 2, 20 e 2, João capítulo 2, no versículo 24, ele diz, mas Jesus não se confiava a eles, porque ele conhecia o homem, ele sabia o que estava no homem, ele não precisava que ninguém testemunhasse sobre a humanidade. Então, ele sabia o que tinha no coração de cada pessoa. Então, você anda como cristão, você diz que é nascido de novo, então você fica surpreso. Você realmente fica chocado. Você anda por aí como cristão. Você diz que você é nascido de novo, entretanto, quando alguém olha o teu estilo de vida, você não reflete a imagem de alguém que tem no Senhor. Até mesmo o rei egípcio, que não era amigo de Yahweh, não era amigo do Espírito Santo, não era amigo de Jeová, mas quando ele ouviu a profecia do Senhor, através de José, ele mudou a sua vida. O Senhor está dizendo que a resistência ao arrependimento que você vê hoje vai se tornar trágico para a igreja se ela não mudar. Isso é sério, povo abençoado. E é por isso que você vê, nós temos vindo até vocês constantemente todos os dias, incansavelmente. Isto é sério, povo abençoado. O Senhor está clamando para vocês. Então, em 1 João capítulo 2, 4, ele diz, todo aquele que diz que é o Senhor, mas não faz o que ele manda é mentiroso e a verdade não está nele. Então você entende onde está o problema. Não fazer a palavra de Deus, o comando de Deus,
você vai à igreja, então domingo, então segunda, terça, quarta você vive vida normal, domingo você vai na igreja, ouve, mas não obedece. Ele está chamando por obediência à sua palavra, que esta geração tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Você tem que obedecer, não tem como você entrar sem obedecer. Aleluia! Ele diz Amós 5:6. Amós 5:6. Que quando eles vão com seus rebanhos, Oséias, perdão, é Oséias 5:6. Quando eles vão com seus rebanhos para buscar o Senhor, eles não o encontram porque ele se afastou deles. É isso que acontece quando você não ouve. Quando a hora chega para o arrependimento e você se recusa a ouvir, é uma tragédia inacreditável, povo abençoado. A hora está aqui para você se arrepender. E se você não aceitar arrependimento, a nuvem de Deus veio para que você saiba que essa é a hora para se arrepender e você não ouve ao arrependimento, você não obedece. É trágico, povo abençoado. Então, novamente, descrevendo as mesmas pessoas que ele diz, não te conheço, Provérbios 1, 28, 29, ele diz o seguinte, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Olha isto, rolando e rangendo dentes, Senhor, abra para nós, mas eu não vou responder. Eles me buscarão, mas não me encontrarão. Visto que eles odiaram o conhecimento e não escolheram temer o Senhor, eles não se apartaram do pecado. O temor de Deus é sabedoria. Os profetas do Senhor estão anunciando que essa é a hora de fazer concertos, mas eles não ouvem. Eles discutem e apresentam suas próprias posições. Que tragédia! Povo abençoado, o Senhor está dizendo que esta geração está sentada no limiar de uma grande tragédia se eles não se arrependerem. Tanto a igreja como todo mundo que não nasceram de novo, você precisa ir até eles. Então, o que o Senhor está dizendo? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Então, o Senhor está apontando para o juízo que está vindo. O falso cristianismo que você vê, onde as mulheres têm aborto, são LGBT simpatizantes, gravidez da igreja, abortos acontecem, crianças estão sendo criadas de uma forma terrível nas famílias. Ele está falando de falso cristianismo e ele diz para eles, aparte-se de mim. Não tem relacionamento nenhum com Jesus, ele tem uma fé falsa. Eles têm uma fé falsa e ele está clamando para esta geração, tanto para a igreja como os que não é igreja, para se arrependerem. À luz disso, eles têm que se arrepender. Quando eu voltar, nós vamos continuar, povo abençoado, mas é isso que o Senhor está dizendo, que o tempo acabou, que há um grupo de cristãos que estão andando no caminho largo, vida fácil. Eles fluem com a multidão. Eles se acomodaram no mundanismo, com os prazeres mundanos e os desejos mundanos. Eles não têm nenhuma restrição para você neste ministério. Se você fala que você vai no cinema, você fala, ai, não é possível. Você para na porta. Se você fala que você vai namorar com alguém, não, você não pode fazer isso. Mas eles não têm nenhuma restrição. São os cristãos que você vê em 2 Timóteo 3:5. Por fora, eles manifestam alguma salvação, mas dentro eles não têm nenhuma transformação. Hebreus 6, do 4 a 6, descreve eles. Se vocês receberam conhecimento da verdade e continuaram pecando, então não tem mais sacrifício disponível. Hebreus 10, 31, 2 Pedro 19, 22. Você vai concordar que essa é a condição de 99% da igreja hoje? Falsos apóstolos, falsos profetas,
profetas dando o que eles querem ouvir na sua carne. Isso é sério, povo abençoado. Você vê Isaías capítulo 59, antes de fazermos o intervalo? Isaías 59, do 7 a 8, ele diz o seguinte. Isaiah chapter 59, 7 and 8. 59, 7 a 8, Isaías. He says, ele diz. Isaiah 59, 7 and 8. Isaías 59, 7 Maybe e take 8. it all the way to, yes, verse 8. Versículo 8. Their feet rush into sin. Seus pés correm para o mal, they are swift to são shed rápidos para derramar sangue blood. They pursue inocente, evil schemes. seus pensamentos são Acts of maus, violence mark ruína their e ways. destruição marcam seus caminhos. The way of peace they do Eles not know. não conhecem o caminho There da is no paz, justice in their não path. há justiça em suas veredas. Turned them. Eles as into transformaram crooked roads. em caminhos tortuosos. No one who walks along Quem them andar por will eles know peace. não conhecerá a paz. And so forth and so forth. E ele Describing continua this e continua descrevendo este povo. The feet are swift to rush to sin. Rápidos para correr para o If pecado. they hear there is a party somewhere, birthday party, Se eles they ouvem go que there, tem they're uma living festa secularly. lá, eles correm lá I'm e not vivem drinking beer, I'm not drinking secularmente. alcohol, I'm just Eu não fellowshipping estou with you. But why bebendo you dress like cerveja that? nem álcool, mas In eu that estou party, apenas tendo are you comunhão. not born Mas again? o que você Is está your body fazendo the lá Holy naquela S- festa? the temple of the Você não é Holy Spirit? nascido de novo? Acaso o teu corpo não é o templo do Espírito Santo? This is serious, blessed Isso people. é What the Lord sério, is saying povo here. abençoado, o que o Senhor está dizendo And yet aqui. the Lord is saying, those he Entretanto, o Senhor says está who are dizendo, his, and aqueles he que ele knows diz them. que são dele, ele os conhece. He says Ele diz, they live a sacrificial eles life. vivem uma vida Sacrificial devotion to sacrificial, Jesus. uma devoção sacrificial a They are Jesus. obedient to Eles his são word, to his prophets. obedientes à sua palavra e aos They seus show profetas. discipline. When they Eles realize that, demonstram I'm not disciplina. supposed to be here, they Quando run eles away. percebem, eu não deveria They're estar aqui, eles disciplined, saem constrained, correndo. constricted. Eles são On the narrow disciplinados, road. restringidos, Self-denial. andam no caminho estreito. They Negação, find true eternal life in autonegação. the process. Eles lutam Sacrificial pela love for vida Christ. eterna neste processo, They're vida ready to die for sacrificial you. por Cristo, e estão Their prontos lives a morrer are por full Ele. of A vida perseverance. deles está cheia de In perseverança, persecution, they stand. na perseguição eles They permanecem experience firmes, transformation. eles experimentam a They're obedient to transformação, God's will, são God's obedientes law, à God's vontade de ordinances. Deus, à lei de Their Deus, way às of life on the ordenanças de narrow Deus. road is O unpopular. caminho deles é o caminho estreito, que não It's é so popular. austere. In other words, they observe É spiritual hostil. austerity. Na verdade, eles são Austerity is to austeros. tight, kujinima, Eles têm tight yourself. austeridade Frugal. espiritual, eles They são crucified the fechados. flesh, as Eles we see in crucificaram a Galatians carne, 5:24. quando você vê em Gálatas And their lives 5:24. are characterized. E a vida Their deles é values are characterized caracterizados, by e os Philippians 1, valores 20, são 23. caracterizados por I Filipenses don't know 1, which way 20 e to go, to 23. stay or to Eu não depart. sei se eu quero But I ficar ou prefer to quero ir, depart from mas this eu place to be prefiro with mil Christ, vezes ir which embora by far deste better. lugar para estar com Cristo, Philippians que é chapter muito 3, verse melhor. 7. Let's read it here. Filipenses 3:7, vamos ler aqui. Characterizing the Filipenses life of those 3:7, caracterizando a vida daqueles que ele conhece, que vão contrast, entrar the ones I em saw rolling contraste and com gnashing aqueles teeth. que eu vi rolando e rangendo Philippians dentes. chapter 3, Filipenses capítulo 3, it says the following. ele diz o seguinte, The book of Philippians, o livro de Filipenses, chapter 3, verse 7. capítulo 3, versículo 7, It says, ele diz, but whatever mas o que were para gains mim to me, era lucro, I now consider eu loss agora considero for the como sake of perda Christ. por In causa de Swahili, it's even Cristo. stronger. Em Swahili é até mais forte, Nazichukua kama mavi, like human dung. como fezes This is the humanas. people that he says he Este é o knows. povo que ele diz que ele conhece. Todo o This is resto the para serious eles é moment, como blessed people. fezes. O versículo 8. He says Isso é whatever sério, was povo treasure to abençoado. them when they met Ele diz Christ, que tudo aquilo he que era considered as a um heap tesouro of para dung. eles, quando eles encontraram, eles consideram como Very um serious. monte de Luke fezes. chapter 14, Muito sério. Lucas 14, verse 33. versículo It says the following. 33, ele diz o seguinte. Those that he loves, Aqueles he que o says Senhor are his, ama, those that he aqueles knows. que ele diz que são In dele, que ele contrast, the ones he conhece, says, em contraste com "Tell you the truth, I aqueles do que ele not diz know para you." dizer a verdade, eu não vos Luke conheço. chapter 14, Lucas 33 14, says, 33, ele in the diz, same way, da mesma those of forma, you who do not aqueles give de up vocês everything que não renunciar that you tudo have in this que life vocês possuem cannot nesta be my vida, disciples. não pode So ser he's meu defining discípulo. very clear Então ele why está certain people definindo will not muito enter claramente the por que glorious eternal kingdom of certas heaven. pessoas não entrarão no glorioso reino do céu. This is serious. Isto é sério. Very, very powerful, blessed people. Muito, muito poderoso, povo abençoado.
E você vê em 1 João 2, 15 a 17. Eles não amam o mundo. Não ameis o mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está neles. Eu estou simplesmente ajudando você a definir as pessoas das quais ele está falando que são dele, em contraste com aqueles que vão perder a entrada no reino dos céus. Muito sério. A visão de 4 de maio do ano de 2014, quando eu os vi rolando no chão e rangendo dentes e grunhindo e gemendo do mais profundo das suas almas. Mateus 11, 38. Mateus 11, 28 a 30, ele diz: venha a mim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, a minha carga é leve. Estas são as pessoas que estão carregando o jugo. A vida deles é horrível. Eles se sentem pesados nesta terra. Eles se entregaram a Cristo. Efésios 5:11, ele diz: eles estão andando no caminho estreito, caminho difícil. E nós vivemos em uma geração onde as pessoas não querem nenhuma dificuldade nesta vida. Isso é sério. O livro de Efésios. Ephesians chapter 5, verse 11 says the following. Efésios 5:11, ele diz o seguinte. Ele diz. 5:11. 5:11. E não participem, não tenham nada a ver com as obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Então eles são um povo muito deliberado. Eles estão andando no caminho estreito e difícil. Significando, em toda esta escritura, Mateus 7, do 13 ao 14, para descrever para vocês o contraste entre aqueles que vão entrar no céu e aqueles que vão falhar em entrar. Você pode ver muito claramente aqui, quando ele diz que muitos serão achados andando no caminho largo, o Senhor essencialmente está dizendo que apenas muito poucos vão encontrar o caminho estreito. Esta escritura diz pouquíssimos. Esta escritura você tem que buscar encontrar. Você tem que ter um desejo de anseio pelo Senhor para encontrá-lo, para encontrar este caminho estreito. Então ele diz, são os verdadeiros discípulos de Cristo. É muito raro e muito difícil, porque somente alguns pouquíssimos encontram o caminho estreito, significando que muitos vão escolher o caminho fácil da vida e vão andar neste caminho fácil, que vai conduzi-los para o inferno. Muito sério, povo abençoado, muito sério mesmo. O Senhor Todo-Poderoso está falando com esta geração. Pensamentos positivos, pregando mensagens doces, às custas de sérias doutrinas cristãs que convencem a alma e os cristãos ao arrependimento. E isso que você vê acontecendo na igreja é o maior perigo para a tua glorificação. Você vê acontecendo globalmente nesta era, na igreja. Pensamento positivo, mensagens de prosperidade, mensagens de doçura, doces, às custas do arrependimento da santidade. Isso é uma tragédia. E os pastores hoje não ensinam mais mensagens sérias e profundas que fazem com que as pessoas se choram e fazem as pessoas cair no chão, chorar e se arrepender e mudar os seus caminhos totalmente. É por isso que eles não trazem arrependimento, porque se você pregar uma mensagem profunda e incisiva, vai fazer com que eles vejam os seus pecados, então eles se arrependem. Mas agora é uma vida cristã e de experiência cristã muito rasa, muito superficial. A maior parte do tempo eles são imaturos. Eles não veem o valor da santidade ou da cruz. O sucesso para eles é definido pela riqueza do mundo, status, educação.
Nada errado com educação, com dinheiro. Mas se você usar isto para servir a Deus, ótimo. Mas se isso te impedir de buscar a Deus, eles estão ensinando para as ovelhas buscar a riqueza financeira. O cristianismo deles é instável, eles têm a instabilidade na sua salvação cristã. Eles desobedecem o Senhor abertamente hoje. Não importa se a nuvem de Deus vem, eles não vêm até ele, eles estão lá felizes nas suas igrejas caídas. Eles são carnais no seu cristianismo. E o Senhor não pode tolerá-los. Eles professam a salvação. Eles escolhem as escrituras que eles querem. É uma forma nominal de cristianismo que não pode salvá-los. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então o Senhor está expondo isso. O propósito dele é expor este caráter, este pós-modernismo na salvação, trazendo à luz que uma vez que você sabe disso, você tem a oportunidade hoje de retornar e entrar no céu, se arrepender e entrar no céu. Nós podemos continuar quando eu voltar depois de um pequeno intervalo. Mas você vê que o Senhor Todo-Poderoso realmente ama a igreja, até mesmo para trabalhar e pedir para a igreja se consertar, dar meia volta, faça um giro de 180 graus. O Senhor está te chamando, volte-se para Ele. Quando eu voltar, nós vamos continuar. Obrigado, Messias está vindo. Obrigado. Well, blessed people, is about Bem, povo abençoado. about 5 minutes past 6 a.m. East African time. 5 minutos passados das 6 da manhã, horário da África Oriental. Para terminar esta conversa, povo abençoado, o povo que o Senhor me mostrou naquele 4 de maio do ano de 2014, que eles perderam o arrebatamento. E eles estão em um lugar rolando no pó da terra e, essencialmente, rangendo seus dentes, literalmente, very, very serious. Muito, muito sério. A igreja que vai perder a entrada, as pessoas que perderam a entrada. Eu quero apenas tocar um pouco mais na característica deles, quem eles são. Então nós poderemos fechar isso por esta noite e fechar totalmente até voltarmos da Bélgica, acho que é Bélgica, e então Duisburg, na Alemanha, então Bordeaux, na França. Então voltaremos na Itália para tentar estabelecer um quartel-general lá. Eles estão trabalhando lá. Então eu voltarei. Então hoje será o final desta série que o Senhor trouxe aqui para manter as chamas do avivamento e o avivamento continuando. Agora, no livro do Apocalipse, capítulo 20, para revelar, desvendar desvendando aqueles que eu vi rolando no pó da terra naquele dia, rangendo seus dentes literalmente, até que eu acordei e fui checar os meus dentes no espelho e o Senhor disse, veja, o Senhor, o Messias está vindo e a igreja lá fora não está pronta. Apocalipse, capítulo 22, 15, ele diz o seguinte, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Isso é sério. Se você pegar e colocar isso e comparar com a igreja deste tempo presente, é um assunto muito sério. Até mesmo a falsa doutrina, púlpito, falso evangelho, falsos profetas, falsos apóstolos, que estão ocupados recolhendo grande dinheiro na igreja. Semeie uma semente e receba o milagre.
defining these particular people. And if you go to Revelation chapter 21, o povo está definindo, o Senhor está definindo este povo em particular. E no versículo 8, ele vê aqueles que eu vi. Apocalipse 21, versículo 8, ele diz, mas os covardes, a igreja deste tempo presente é covarde, eles não pregam Jesus no seu lugar de trabalho. Eles dizem, não, nós não podemos pregar Jesus aqui. Eles são covardes. Eles covardemente. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então ele diz para eles, para dizer-lhes a verdade, não os conheço. Mateus capítulo 8. O livro de Mateus 8, 12, você ainda os vê lá. Ele diz o seguinte. Mateus 8, versículo 12. Ele diz o seguinte. Ele diz, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses são eles, o povo que eu vi rolando e chorando e gemendo e grunhindo dos mais profundos dos seus estômagos, do mais profundo das suas almas. Muito sério, povo abençoado, das profundezas do seu interior, gemendo, pranteando, lá do fundo do seu ser. Tremendo, povo abençoado. E em Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21, você vê o Senhor descrevendo aqui. Ele diz, as obras da carne são óbvias, imoralidade sexual, impureza, idolatria, impureza, libertinagem, selfish ambitions, dissensions, factions, and envy. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Muito sério, povo abençoado, que aqueles que vivem assim não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Muito sério, povo abençoado, que o Senhor está ressaltando aqui a respeito da identidade daquele povo que eu vi que foram deixados para fora, rangendo seus dentes e rolando no pó da terra e gritando para o Senhor. Muito sério, povo abençoado. Então, o Senhor está instruindo essa igreja, dizendo, não sejam assim, vocês serão trancados para fora. Trancados para fora. Em Mateus 3, 24 e 25, o livro de Marcos, capítulo 3, 34 e 35, ainda descrevendo essas pessoas, ele diz, então ele olhou para aqueles que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estes são meu pai, eis aqui minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu pai, este é meu pai, meu irmão e minha irmã. Então, este povo, eles não fazem a vontade de Deus de forma nenhuma. E por causa do engano que você vê em Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Este engano, ele diz, cuidado
com os falsos profetas. Eles Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão, vocês os julgarão. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Muito sério, povo abençoado. Ele está dizendo que este povo são aqueles que foram enganados pelos falsos profetas. Eles gostam do evangelho doce dos falsos apóstolos, falsos profetas, falso púlpito, falsa doutrina, falsos mestres. Ephesians chapter 3:17 says the following. Efésios 3:17, ele diz o seguinte, enquanto terminamos agora. O livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17. Ele diz o seguinte: povo abençoado, ele diz, versículo 17, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que é isso que falta para eles. Eles não receberam o Espírito Santo, eles não buscaram ao grande conhecimento de Cristo. Para dizer-lhes a verdade, não vos conheço, apartai-vos de mim. Falando a respeito do juízo de Deus que está vindo sobre aqueles que não amam o Senhor. Ele está dizendo em Lucas 8:13. Lucas 8:13, ele diz o seguinte. É claro que 8 no 18 ele diz que quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé nesta terra? Mas Lucas 8:18 ele diz o seguinte. Aqueles que caíram nas pedras são os que recebem a palavra, versículo 13, recebem a palavra com alegria, mas quando a ouvem, não tem raiz. Eles creem durante algum tempo, mas no tempo, na hora da aprovação, da perseguição, eles desistem. Olha isso. Este é o povo que estava lá rolando no chão. Eles receberam a palavra de Deus com euforia, celebração, alegria, mas a palavra não criou raízes nos seus corações. Então, quando o pequeno teste veio, eles abandonaram Jesus e foram embora. Sério. No versículo 15, descreve eles, o povo que eu vi rolando no pó da terra, rangendo dentes, o arrebatamento aconteceu e eles foram deixados para trás. Ficaram para trás. Quem são eles? João 15:6, ele diz o seguinte. Ele diz, se não permanecerdes em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no lago de fogo e queimados. Isso é sério. Eles não estão em Cristo, eles não permaneceram nele. Eles receberam Jesus e foram adiante para fazer outra coisa com as suas vidas, para viver a sua salvação cristã de acordo com seus desejos, seus próprios desejos, e não de acordo com a instrução do Senhor. Isto é sério, povo abençoado, muito sério mesmo.
extremamente sério, povo abençoado. O Senhor está advertindo esta geração de que o arrebatamento está vindo, o reino dos céus está vindo, mas nem todos entrarão no reino de Deus. Nem todos, ele diz. O povo que você vê na igreja, nem todos entrarão. Nem todos entrarão no reino de Deus. As pessoas que você vê andando lá nas ruas. E ele diz, em Salmos 66, 18, ele diz o seguinte: se eu tivesse acalentado o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu e deu atenção à minha oração. Estas são as pessoas que acalentaram o pecado nos seus corações, nos seus telefones, pornografia, flertes nos seus celulares, e eles guardavam isso no celular e mandavam para outras pessoas. Isso é sério, povo abençoado. Ele diz no livro de Tiago 1:6 a 8. Tiago 1, o mesmo povo que eu vi rolando e rangendo dentes. Tiago capítulo 1, versículos do 6 ao 8. Ele diz: peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada agitada pelo vento. Esta pessoa não pode esperar receber qualquer coisa do Senhor. Isto é sério, eles duvidam de Cristo. Eles duvidam do Senhor. Eles estão duvidando do Senhor, e isso é muito sério, extremamente sério. A fé deles é fraca, eles duvidam. Fé fraca, duvidando do Senhor. Eles não vão receber nada do Senhor. Ele diz para dizer-lhes a verdade: eu não vos conheço. 2 Timothy chapter 3 verse 12 says, in fact, everyone who wants to 2 Timóteo 3:12 na verdade, todos que desejam viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Eles não gostam de perseguição. While evildoers and impostors will go from bad to worse, enquanto que os ímpios e impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele diz, aqueles que escolhem a santidade é um caminho pesado, um caminho difícil, mas o Senhor vai te ajudar. Um caminho estreito. Mas este povo que perde o arrebatamento que o Senhor lhe mostrou, eles duvidam do Senhor, eles duvidam da capacidade dele de ajudá-los. E eles não gostam de perseguição. Muito sério, povo abençoado, extremamente sério. Extremely serious. As we finish now, extremamente sério. Enquanto terminamos agora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte. Ele diz, 1 Coríntios 2, 15. This is what the Lord says. Isto é o que o Senhor diz. He says, for who has known the mind of the Lord? Mas quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o Senhor está dizendo, esse é um tempo muito sensível na vida da igreja, extremamente sensível. Esta hora na qual nós estamos é uma hora muito sensível na vida da igreja de Cristo. E ele está dizendo, este é o momento quando a igreja precisa dar um passo à frente e se arrepender, porque a qualquer momento o Senhor vai levar a igreja. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer.
E para eles que não gostam de arrependimento, não gostam de santidade, ele mostra para mim eles trancados para fora, rolando e rangendo seus dentes, porque eles gostavam do evangelho doce, da salvação moderna, a salvação conveniente, onde não tem perseguição, todos te amam, todos concordam com você, você não toca neles, eles não tocam em você, mas aqueles que eu vi rolando, ele diz, quando você levanta as suas mãos em oração, eu escondo meus olhos de vocês. Mesmo quando você oferece muitas orações, eu não estou te ouvindo. As suas mãos estão cheias de sangue. Muito sério, povo abençoado. Que o Senhor os abençoe. Aqueles que querem receber Jesus, por favor, repita essa oração. Enquanto fechamos nesta noite, nesta manhã, diga, querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir à minha vida e entra no meu coração e transforma-me e estabeleça a santidade no meu coração e o Espírito Santo na minha vida. Senhor, ajuda-me a andar no caminho estreito e guie os meus passos para dentro do reino do Deus Todo-Poderoso. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, que o Senhor os abençoe muito. Obrigado, muito obrigado mesmo. Esta é a sessão final, como eu disse, porque agora nós estamos partindo para DRC Congo. Em Kinshasa, grande avivamento vai acontecer lá, depois do qual estaremos em Bruxelas. E então, as reuniões em Stuttgart, que serão transmissões por TV cobrindo toda a Alemanha, então em Duisburg, Alemanha, então Bordeaux, na França, e então de volta na Itália, vamos ficar um pouco acompanhando a construção lá do quartel-general e o templo do Senhor. Depois voltaremos, provavelmente naquele tempo. Então, novamente viremos a vocês com esta palavra muito rica para estabelecer vocês e preparar vocês para a gloriosa vinda do Messias. Que o Senhor os abençoe. Lembre-se sempre para viver a sua vida como se este fosse o dia quando Cristo vem. Toda Rabá, toda Shalom, Boketov, Haverim, toda Kulam. Obrigado.